Auto Layout foi o framework que a Apple criou para que a gente pudesse colocar as coisas, colocar os componentes nas telas e que a gente pudesse ter vários tipos de tamanho de aparelhos, como esse aqui, por exemplo. Mas, por exemplo, se a gente botar um texto no meio, esse texto, se o celular for maior um pouco, esse texto pode andar para um lado ou para o outro. Então, vamos tentar fazer um exemplo aqui sem auto layout para vocês verem. Então, aqui a gente tem um storyboard, tá? Storyboard main. Eu vou digitar Command Shift L e eu vou puxar um text field para cá para o meio. Então, esse text field ele está aqui. Ele tem um tamanho, ele está aqui no meio. E eu vou abrir esse text field e eu vou rodar agora. Command R. E vejam só que eu vou rodar e esse text field ele vai aparecer bem nesse lugar aqui onde está. Vejam só que eu rodei e o text field apareceu no local exato onde a gente colocou, né? Vejam que esse aparelho é o mesmo aparelho que está aqui no meu storyboard. Eu posso vir aqui, ó, e modificar o aparelho. Tenho vários aparelhos. Então vamos fazer o seguinte. Se a gente mudar para o iPhone 8, teoricamente, vocês vejam que o texto já caiu, desceu um pouco. Mas esse texto ele deveria continuar aqui no meio. Se eu voltar agora para o iPhone 11, veja que o texto subiu. Então o que acontece? O auto layout ele vai fazer com que eu coloque constraints nesse text field e as constraints elas dizem para o text field o seguinte: você vai ficar tantos pontos à esquerda, tantos pontos à direita, tantos pontos acima, tantos pontos abaixo. E toda vez que eu mudar para uma outra tela, ele vai ficar aqueles exatos pontos de distância. Então vejam que se eu mudar o celular, o tipo do celular, né, o tipo do aparelho, o text field ele vai mudando de posição. Ele não vai ficar no meio, onde a gente quer que ele fique. Então, uma forma dele ficar aqui no meio, onde a gente quer que ele fique, uma constraint para a gente poder deixar ele aqui no meio é essa aqui, ó. Eu vou clicar nesse botão aqui, ó, Align, e vou botar aqui, ó, Horizontally in Container, Vertical in Container. Isso são duas constraints. E vou colocar aqui. Vejam que o text field ele diminuiu. Como é que eu faço para ele ficar do tamanho que eu quero? Eu posso vir aqui, nesse outro botãozinho aqui do lado, ó. Desculpa, nesse botão aqui, Add New Constraints. O Edit, eu vou botar 200 e vou botar Adicionar Constraint. Veja que o botão agora, ó, está com o Edit de 200. Então o que acontece? Ele está alinhado ao centro, verticalmente e horizontalmente. Então se eu mudar de aparelho, ó, eu posso mudar de aparelho, o que for, ele vai continuar alinhado no centro. Então vocês estão vendo que ele não está saindo do centro. E o mais importante de tudo, se eu mudar a orientação, ele vai continuar no centro. Ele continua no centro. Então o auto layout ele é um conjunto de constraints que vão dizer para os seus componentes o posicionamento deles com relação a outros componentes. Nesse caso, é o text field com relação a view, né? No geral aqui, porque não existem outros componentes. Mas a gente vai ver no exemplo um pouco mais avançado daqui a pouco, como posicionar um componente relacionado a outro componente. Nesse curso a gente não vai abordar como criar constraints em código, porque já é um pouco bem mais avançado e a gente pode deixar para um outro curso mais avançado. Aqui a gente vai aprender como mexer com o auto layout, pelo menos o básico ao intermediário. O auto layout tem alguns tipos de constraints básicos. Por exemplo, constraints, que a gente pode dizer aqui, constraints. E você pode ver essas constraints clicando no botão, clicando no componente, Ctrl e arrastando. Então veja que se eu arrastar para cima, eu tenho a opção de botar um constraint Top Space to Save Area, Bottom Space to Save Area,
center horizontally ou center vertically. Se eu arrastar para o lado, eu tenho o leading space to safe area e o trailing space. O que é o top e o bottom? Fica fácil de entender, né? O top é eu colocar uma constraint que é a distância do meu componente até o safe area. Vejam, o safe area vem até aqui. Eu clicando na constraint, eu consigo visualizar a constraint aqui no meu inspector. Então eu tenho o primeiro item é o test field e o segundo item é o safe area. A relação é igual. A constante da constraint, que é a distância nesse caso, é 387. E a prioridade que a gente vai falar depois é 1000. E o multiplicador é 1. Então, se eu fizer aqui para baixo também, ele vai fazer a mesma coisa, só que para baixo. Nesse caso, a melhor constraint é a constraint de center vertically e center horizontally. Por quê? Porque ela vai garantir que eu vou estar sempre alinhado aqui no meio para os diferentes aparelhos. Auto layout é um assunto um pouco complexo e seria legal que vocês estudassem também por outros meios, né? Livros principalmente. Eu vou indicar um livro, vou até tentar mostrar para vocês aqui um livro aqui. iOS Auto Layout Demystified. Esse livro é muito bom. Ele traz exemplos visuais, né, com o Interface Builder e em código, mais até em código do que no Interface Builder. É da Erika Sadun, que é uma das autoras relacionadas a iOS em geral de mais renome mundial. Então, é muito bom esse livro, eu aconselho todos vocês comprarem. Ele pode ser que seja um pouco desatualizado porque ele já faz um tempo que foi lançado. Mas eu não sei se teve uma versão mais nova. Acho que essa versão é de 2013. Mas de qualquer forma, muito do conhecimento dele ainda persiste. Bom, vamos voltar aqui. Vamos tentar fazer um exemplo onde a gente consiga entender algumas outras constraints também, né? O exemplo que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai posicionar 3 triângulos um embaixo do outro, para a gente entender como montar as constraints de um componente relacionado ao outro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar uma UI View. Aqui eu apertei Command Shift L para abrir esse painel aqui, esse painel de componente. Vou vir aqui, arrastar o UI View. Vou vir aqui no Inspector e vou mudar o background para azul. Vou clicar Alt e arrastar, ele vai duplicar. De novo, ele vai duplicar. E agora o que eu vou fazer? Eu vou alinhar no meio e eu vou dizer o seguinte: esse componente aqui, eu quero ele no meio. Eu quero ele alinhado no centro. Então eu vou alinhar ele ao centro. Vim aqui e alinhar ele verticalmente ao centro e alinhar ele horizontalmente também. Então este componente está alinhado horizontalmente, mas automaticamente ele já dá um erro, né? Fica meio vermelho aqui. O que significa esse vermelho? Quando isso acontece, a gente tem a opção de olhar aqui, ó, nessa setazinha aqui em cima. Ela indica normalmente o que a gente precisa fazer, mas nem sempre você tem que seguir ela, entendeu? Você usa um pouco da sua intuição também e experiência, né? Então aqui ele diz o seguinte: precisa da constraint X ou do width, e aqui com certeza deve ser o height. O que ele está dizendo é o seguinte: essa view não tem o width e height definido. Não tem como eu posicioná-la corretamente sem esses dois valores. Então você tem duas opções. Você pode vir aqui no Add New Constraints e adicionar uma width e um height para ela, para essa view. Você resolve o seu problema. Porém, se você abrir, vamos tentar fazer o seguinte: vamos colocar aqui o width e o height primeiro para vocês entenderem. Tá aqui o width e height, veja que ficou tudo azulzinho. Agora eu vou mudar para esse device aqui que é um iPad Pro 9.7. Veja que esse componente continua alinhado, esses outros aqui não tem constraints ainda, mas não é exatamente isso que eu queria. Porque vejam bem, aqui a distância para cá, para os lados, ela é 1.
Aqui a distância é outra. Eu queria que se mantivesse a distância, mas eu não quero que se mantenha só a distância. Eu quero que se mantenha todo o aspecto desse componente. Eu quero que ele aumente. Eu quero que ele aumente assim. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vou voltar aqui para o tamanho que a gente estava. Ao invés de eu adicionar o width e height, o que eu vou adicionar eu vou vir aqui, Add New Constraints, e vou adicionar Aspect Ratio. Aí beleza, tendo o Aspect Ratio, ele vai reclamar o seguinte, ele sabe que tem que manter esse aspecto, ele sabe que tem que centralizar, porém ele precisa saber o seguinte, qual a distância que eu tenho que manter para um desses dois lados, né? Para eu saber o quanto eu tenho que crescer o componente. Então eu vou vir aqui, arrastar para cá e botar o Leading Space to Safe Area. Pronto, resolvi o problema. Então quando eu mudar aqui para o iPad Pro, olha o que vai acontecer. Ele cresceu do jeito que eu imaginava. Então eu vou até apagar aqui por enquanto esse aqui de baixo. Vejam que ele cresceu, se manteve, só mudou o aspecto. Vamos supor que você não queira mudar o aspecto, não queira mudar a altura dele, né? Você só queira mudar o width. Você quer manter ele nessa distância aqui, para as bordas, mas quer que ele se mantenha nessa mesma altura que ele está aqui. Então, nesse caso, você não vai usar Aspect Ratio. Você pode até tirar isso aqui. Você vai usar o width. Você vai usar o height específico. Eu quero esse height. Vou adicionar essa constraints. E você vai fazer o seguinte. Eu posso vir aqui e colocar o leading e o trailing aqui diretamente, clicando aqui. Ou eu posso vir aqui no componente, segurar o Ctrl e arrastar. Ele vai me dar a opção do leading. Eu seguro o Ctrl de novo, arrasto, ele vai me dar a opção do trailing. E agora eu tenho o leading vai ser sempre 87, o trailing vai ser sempre 87, o height se mantém o mesmo e o meu componente está alinhado ao centro, verticalmente e horizontalmente. Se eu mudar para o iPad, ele vai aumentar, mas não vai aumentar a altura. Vejam como é poderoso o Auto Layout, né? Muito poderoso. Dá para você fazer muita coisa com o Auto Layout. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos tirar todas essas constraints. Vamos deixar só essa aqui do meio. A gente tem esse outro cara aqui. A gente pode montar uma tela e usar o Auto Layout de N formas diferentes. Como nesse caso eu quero ter um componente alinhado ao meio, e eu quero que o outro componente ele esteja a uma certa distância, que essa distância ela não é sempre a mesma, ela é uma distância que pode mudar de acordo com o tamanho do aparelho que eu estiver usando. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar esse componente aqui, vou simplesmente fazer o seguinte, eu quero que ele esteja alinhado também horizontalmente e alinhado verticalmente, porém ele não vai ficar alinhado verticalmente na posição 0, que seria a posição central. Eu quero ele alinhado verticalmente a 200, acima. Então vejam que, como eu não tenho ainda um width e height para ele, eu vou ter que fazer, eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui e colocar o leading e o trailing nesse aqui. E nesse aqui eu posso dizer o seguinte, ó. Você vai estar, o seu tamanho, essa parte daqui sua, ela vai estar sempre alinhada com essa parte aqui, desse componente aqui de baixo, o leading. E essa parte aqui sua vai estar sempre alinhada, essa parte aqui vai estar sempre alinhada com essa parte daqui de baixo, trailing. Porém, eu preciso adicionar o height para esse cara. Esse aqui não tem height. Se for olhar aqui, ele não tem o height. E a gente tem que adicionar. Então, eu estou adicionando o height para esse e vou adicionar o height para esse cara aqui também. Opa, ele automaticamente caiu porque eu botei o vertical dele para baixo. 200. Na verdade era menos 200. Vou botar menos 200.
Vejam que ele veio para cima. E se eu criar um outro aqui, seguro o Alt e arrasta para baixo, eu vou vir aqui, ele tem um constraint, eu vou vir aqui, clear constraints. Agora esse cara não tem mais constraint. E eu vou dizer o seguinte, eu também quero que ele fique alinhado horizontalmente. Eu quero que ele alinhe verticalmente na altura 200. Eu vou adicionar um height para ele. E ao mesmo tempo vou adicionar também o leading e o trailing. Então agora quando eu mudar para um device maior, como o iPad, os componentes vão mudar automaticamente. Então se eu mudar para outro ainda, acho que esse aqui é o mesmo tamanho, se eu mudar para outro maior, ou seja lá o que for, estou mudando para vários componentes. Vocês podem perceber que eles vão se alterando, porém eles se mantêm, o aspecto se mantém e se mantém a distância. O que eu posso fazer também? Vamos supor que eu vim aqui, ó, botei aqui no iPhone 4S, não ficou certo. Eu não me preocuparia com o iPhone 4S hoje em dia, tá? O iPhone 5 já é um iPhone muito difícil de ser encontrado, então eu não me preocuparia com o iPhone 4S. Porém, a gente tem como resolver isso aqui. E como a gente resolve? Vamos voltar aqui para... Uma forma da gente tentar resolver isso aqui é o seguinte. A gente vai vir aqui e colocar um button space to save area. Esse button space to save area, a gente vai dizer que ele é maior ou igual a 10 ou 20, vou botar 20. E a gente vai dizer que o height, ele é 128, mas a prioridade dele é 750. Então quando o iOS perceber que essa constante pode quebrar, ele vai reclamar. Só que se eu tiver uma outra constraint que tem uma prioridade menor, ele vai dizer o seguinte: opa, essa constante aqui está ficando muito pequena, menor do que esse 20. O espaço entre esse cubo azul e o safe area está menor do que 20. Tem alguma constante aqui que eu posso quebrar? Que constante eu posso quebrar? Essa aqui. Então vamos rodar para a gente ver se vai funcionar, né? Na verdade, vamos só mudar para cá para a gente ver se vai funcionar. Pronto, vejam que a mudança ocorreu e que a gente diminuiu aqui o height para manter a distância aqui. Pode ficar um pouco, como é que eu posso dizer, esquisito, né? Qual seria uma outra forma de tentar resolver isso? Uma outra forma de tentar resolver isso seria não diminuir o height, deixar 1000, e a gente vai quebrar essa constante aqui. Então quando a gente mudar, ele vai quebrar a outra constante. Então veja que ele manteve o height, mas quebrou a outra constante para manter essa constante daqui. Então vejam a importância da prioridade das constraints que você estiver fazendo. A mesma coisa você pode fazer com o de cima. Então é muito importante que você entenda um pouco, estude mais profundamente sobre Auto Layout. A gente vai começar a construir o aplicativo de agenda agora e vocês vão entender melhor. O aplicativo ele exige um pouco mais de montagem de componentes na tela e vocês vão entender um pouco mais sobre Auto Layout também. Então é isso aí, galera. Essa foi a aula de Auto Layout. Espero que dê uma guinada para vocês aí estudarem mais profundamente sobre Auto Layout. Valeu!